Se eu tivesse que dar um nome a essa ministração hoje, um título, eu colocaria um nome assim: A Disciplina do Vencedor. A disciplina do vencedor. Por quê? Porque ser vencedor não é algo que vem muito facilmente. Atingir o sucesso em alguma área da vida não é fácil. E a palavra que me veio quando eu estava orando em cima disso é disciplina. Os vencedores, eles não há exceção. Todos os vencedores são pessoas disciplinadas. Ninguém chega a um sucesso profissional sem disciplina. Ninguém chega a um sucesso de relacionamento conjugal, por exemplo, sem disciplina. Ninguém chega a um sucesso ministerial sem disciplina. Não há como. E eu quero hoje falar sobre 7 princípios que vão nos ajudar você e vai ajudar a mim, com certeza, porque eu estou aprendendo a sermos vencedores. Mas, pastor, quem disse que eu tenho que ser um vencedor? Jesus. Jesus disse que nós temos um destino para sermos vencedores. Amém, queridos? E o Apocalipse 3:21 diz o quê? Ao vencedor concederei sentar-se comigo no meu trono. Quantos querem sentar com Jesus no trono? Misericórdia, hein? Sentar com Jesus no trono não é para qualquer um, não, hein? Assim como eu também venci e estou sentado com meu Pai em seu trono. Amém, queridos? Então, eu creio que o Evangelho, ele não existe somente para te levar para o céu, né? Também existe para isso, talvez seja a primeira intenção do cristianismo. Jesus veio para reconciliar você com Deus, com o Pai, o Filho, reconciliando o mundo com o Pai. Amém? Posso ouvir um amém? Essa reconciliação ela tem várias consequências. Claro, nosso nome passa a estar escrito no livro da vida. Nós passamos a ser cidadãos do céu. Se nós morrermos, nós temos garantia que estaremos com Jesus. Se o arrebatamento vier antes, nós encontraremos com Jesus nos ares. Tudo isso é uma grande verdade. Mas vai uma pergunta. Se o objetivo do cristianismo é somente nos colocar no céu, nos dar a vida eterna, e sabendo que o céu é um lugar maravilhoso, a ponto do apóstolo Paulo dizer que preferia muito mais estar com Jesus do que continuar nessa vida, ele fala isso. Por que pesa sobre nós a missão de continuar aqui? Quer dizer, se a vida na terra é muito pior do que no céu, se aqui nós temos que enfrentar uma série de problemas, ainda mais como cristãos, perseguições, competições, por que quando nós somos salvos não somos levados logo para o céu? Então essa é uma pergunta. E a resposta a essa pergunta é que é necessário que nós fiquemos aqui. Jesus, quando disse para os discípulos permanecerem em Jerusalém, ele falou: permaneçam em Jerusalém até vir o Pentecostes, até ser derramado sobre vós o Espírito Santo. E aí, quando o Espírito Santo vier, vocês serão arrebatados para o céu. Foi isso que ele falou? Não. Quando vier o Espírito Santo, então vocês morrerão e aguardarão a ressurreição dos mortos. Não. Ele falou: virá sobre vós o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas. Então há uma necessidade
do povo de Deus permanecer nessa terra com a missão de testemunhar de Jesus Cristo. Quando nós abrimos nossa boca, nós testemunhamos Jesus Cristo. Então, a pregação do Evangelho vai muito além do que, Jesus te ama e quer te livrar do inferno. A pregação do Evangelho vai muito mais do que isso. A pregação do Evangelho tem como objetivo nos proporcionar um estilo de vida que seja um estilo de vida característico daqueles que servem a Jesus Cristo, de quem é servo de Jesus Cristo. Então, está passando um filme aí, é um filme que ganhou o Oscar, que é 12 anos de escravidão. Eu quero aconselhar esse filme para você. Esse filme é muito bom. E nesse filme, que remete lá ao tempo da escravidão americana, os escravos... Tem uma frase no filme em que um senhor de escravos ele é questionado quanto a ele espancar um escravo. Ele pega uma menina e só porque ela foi pegar um sabão na outra fazenda, sem a ordem dele, ele chicoteia essa menina até quase aparecer os ossos, né? Mas muito mesmo. E aí alguém, o protagonista, o ator principal, pergunta para ele por que ele está fazendo aquilo, por que essa maldade toda? E ele fala, ela é minha propriedade. E ele fala assim, o protagonista, mas Deus não aprova isso. E ele fala assim, Deus não se mete naquilo que é a minha propriedade. Então, havia olha como é que é a cultura. Os senhores brancos, eles tinham uma concepção de que a justiça ou a injustiça que era cometida, é ele quem determinava, porque eles não viam os escravos como seres humanos, eles viam os escravos como propriedade. Você tem o seu carro. Se você quiser pintar o carro de branco, trocar a roda, se você quiser botar um rádio assim, o problema é seu, porque o carro é seu. Eles pensavam assim dos escravos. Então, como o escravo era uma propriedade, ele podia espancar, bater, matar, vender, comprar. Essa era a mentalidade. Agora, pasmem vocês. A igreja evangélica americana, eu quero dizer para vocês que o americanismo, essa cultura americana, ela é um dos véus, vou abrir só esse parênteses aqui, porque eu vou pregar sobre isso um dia. Mas a cultura americana que nós recebemos, essa cultura que nós herdamos desses caras, ela é um dos 3 véus que faz com que nós tenhamos uma vida de porcaria, onde nós vivamos apenas para consumir, para trabalhar e para gastar o que nós ganhamos, porque essa é uma vida medíocre e mesquinha, que infelizmente nós herdamos dessa cultura americana. Você não tem que trabalhar por prazer, você tem que trabalhar porque tem que pagar o cartão de crédito. Você tem que trabalhar porque você tem que ter um carro zero, você tem que trabalhar porque você tem que ter uma casa própria, você tem que trabalhar porque você tem que ter isso, tem que ter aquilo, você não tem prazer no seu trabalho, você tem que consumir. E isso é americano, isso é uma cultura americana. Agora, entendam isso. A igreja evangélica americana era conivente, cúmplice desse absurdo, a ponto de você ver, não é muito tempo, na década de 60, havia igreja de branco e igreja de negro. Evangélica. O pastor branco, que tinha a igreja dos brancos e achava que era certo os negros ter as suas igrejas negras, com os pastores negros. Olha, veja como é que uma cultura deturpa o evangelho. O evangelho foi, na sociedade americana, o evangelho foi sendo fermentado, entrando a cultura racista dentro da igreja. E como dentro da igreja evangélica não se podia ir contra a escravidão,
porque aquilo era uma coisa cultural, o pastor não podia pregar contra a escravidão. Porque aquilo era cultural. Então eles tinham que ensinar os negros a aceitar a escravidão como uma coisa vinda de Deus. E eles começavam a ensinar o seguinte: olha, não pense nessa vida. Infelizmente, quis o destino que você nascesse negro. E já que você nasceu negro, você não pode fazer nada. O que você tem que fazer é trabalhar sendo honesto, fiel ao teu senhor de escravo, e esperar, porque no céu vai ser a tua redenção. Então, aqueles negros que vieram da África, que tinham a cultura das entidades espíritas, né, do candomblé, eles chegavam na sociedade americana e encontravam uma sociedade evangélica, eram obrigados a se converter na marra, senão era chicoteado, né? Aqui no Brasil você vê aquela associação, né, já que o negro era obrigado a se dobrar diante de uma entidade católica, ele se dobrava diante de uma entidade católica, mas mentalizava uma entidade do candomblé. Então, na verdade, estava lá obrigado a se dobrar diante, por exemplo, do Jorge, mas na mente dele, quem era o Jorge? Ogum. Isso chama-se sincretismo religioso. Nos Estados Unidos não tinha muita imagem, porque lá era um povo evangélico. Mas eles eram obrigados a se converter ao evangelho. Aí vem essa sociedade torta, deturpada. E aí, dessa obrigação dos negros aceitarem a vida que eles estavam levando, tinham que aceitar, e que a libertação deles estava no céu, nasceu um cântico chamado lamento, ou espiritual, que é um lamento, é um lamento depressivo. Então, quando você vê esse filme, ele começa com os negros cortando cana e já oferecendo lamento. E eles cantavam assim: eu sou escravo, minha vida é muito ruim, mas eu sei que no céu eu serei livre. Né? Então, aquela canção, aí você vê, olha como é que o diabo faz as coisas. Do lamento, passou o início do século passado, surgiu uma música chamada blues, que é o lamento dos desviados. O cara da igreja, o negro da igreja, ele não aguentava aquela vida, desviava. Desviado, ele ia para o barzinho, e no barzinho ele enchia a cara, porque ele era escravo de dia, ele não tinha igreja para ele que estava desviado, ele enchia a cara. E nesses botecos, nesses bares periféricos, os negros começavam a compor cheio de álcool na ideia. Então, o blues é um ritmo, evoluiu do espiritual, só que é o ritmo dos desviados, porque era só quem estava bêbado ou drogado é que fazia boas canções. Então você vê os maiores compositores de jazz, de blues, eram viciados. O maior deles, Ray Charles, que era um cara viciado em heroína, e que compôs os melhores blues que você possa imaginar. Daí veio o jazz, aí pegaram o blues, aceleraram o blues. O que nasceu do blues acelerado? O rock. É só você aumentar o ritmo, que você vai ter o rock. Então, mas, na verdade, tudo nasceu de um posicionamento de vida, de aceitação de que a salvação só ia trazer benefício, sucesso e bênção lá no céu, não aqui na terra. Aí Jesus vem e fala assim: eu vim para dar vida e vida com abundância. Ele diz que aquele que vencer, esse aquele que vencer não é lá no céu, é aqui na terra.
quem for fiel, eu serei fiel. Quem for infiel, eu também. Quer dizer, o Evangelho não aponta, não nos ensina que nós temos que viver uma vida medíocre, uma vida de sofrimento, uma vida de humilhação, e acharmos que quando nós formos para o céu, sim, agora eu vou receber uma coroa, agora eu vou ter uma vida, né, agora eu vou ter uma vida plena no céu. Não. Jesus quer que nós sejamos vencedores aqui na terra. Não tem um texto que diz que aquele que deixar pai, mãe, filho, bens por minha causa, receberá 100 vezes mais lá no céu. Amém? Não, aqui. O problema é que o Evangelho serve de manipulação de massa. O Evangelho entra como religião para calar a boca das massas, para que a população e o povo não descubra que eles têm direito a ter uma vida digna. Então o Evangelho entra com cala-boca. O Evangelho entra com uma confirmação. Você nasceu escravo, vai morrer escravo. A única coisa que você pode fazer é ter o seu nome escrito no livro da vida e vai orando e vai cantando até que o dia que você morrer, você vai ter a tua redenção. Não, a redenção não é no dia que nós morremos. A redenção acontece no dia que nós levantamos nossa mão e entregamos nossa vida a Jesus Cristo. É ali que nós saímos do reino das trevas e somos transportados para o reino do Filho do seu amor. O céu começa aqui. Aquele que tem Jesus no coração começa a experimentar a vida celestial aqui. Essa é a primeira revelação. E por muitos anos eu ouvi isso. O céu começa aqui. O meu primeiro pastor foi um pastor moderninho. E ele pregava isso, que nós tínhamos que viver uma vida de vitória aqui nessa terra, que não tinha que esperar o céu. Mas o que acontece é que com o passar dos anos, eu descobri algo, aí vem a segunda revelação. O fato de Jesus ter posicionado você como vencedor aqui nessa terra, o fato de Jesus ter te dado a vitória, não quer dizer que aquilo aconteça automaticamente. Essa foi a parte dele. Mas a notícia que não é muito agradável para alguns é que a bênção da vitória, do sucesso na nossa vida, ela requer uma nossa parte e que exige de nós uma disciplina. Que se nós não colocarmos em prática essa disciplina, não adianta Jesus ter nos dado posicionalmente a vitória, porque nós não a alcançaremos. Eu vou dizer uma coisa para você: o povinho preguiçoso é o povo evangélico. O cara acha, e o povo acha, que é muito mais fácil entrar numa fila de corrente de prosperidade do que fazer um curso para prestar um concurso para ser próspero. É muito mais fácil eu entrar numa campanha de fidelidade, dízimos e ofertas, do que estudar. Porque se eu quero passar num concurso, eu vou ter que entrar para um curso, eu vou ter que estudar, eu vou ter que parar de soltar pipa, eu vou ter que parar de ver computador, eu vou ter que parar de ver futebol, eu vou ter que priorizar o meu estudo. Não é muito mais fácil eu ver o meu futebol hoje e amanhã entrar numa fila de prosperidade? Não é muito mais fácil eu ficar lá no Facebook 24 horas por dia e domingo e na terça-feira no descarrego, porque eu estou com um problema financeiro, vou ver que eu descarrego. Não é mais fácil isso? Então, eu não estou fazendo uma crítica ao trabalho dessas igrejas. Eu estou dizendo que isso vai muito com a preguiça do povo. Isso não ajuda o povo a vencer, a se dispor. Isso compactua com a preguiça, ajuda na preguiça e não desperta o povo. Então, o povo evangélico, muitas vezes, é um povo que acha que Deus vai trazer um anjo com uma prova, com as respostas da prova. Duvido que não tem evangelho que ore assim. Ô Senhor, manda um anjo com as respostas da prova.
Você acha que não tem evangélico assim? Então, o que é ser vencedor? Qual é a vitória do ponto de vista de Deus? Nós temos que olhar do ponto de vista de Deus. Será que vitória é você ter uma quantidade de imóveis, carros, bens materiais? Estava vendo uma reportagem do Ayrton Senna hoje, e o Nick Lauda estava falando que no dia que ele morreu, e o Nick Lauda foi o último a visitar o Ayrton, e ele chegou no camarim, no trailer, e está fazendo o que o Ayrton? Estava lendo a Bíblia. Você conhece a história toda? Sabe o que o Ayrton Senna testemunhou antes de começar a corrida? Sabe o que ele leu na Bíblia? Eu não sei qual é o texto. Mas ele falou assim: Deus me falou que hoje eu vou ganhar o maior presente da minha vida. Então, um homem que estava acostumado a ser vencedor, porque ele era um vencedor. Ele disse que ganhou mais dinheiro do que podia gastar. Olha a palavra dele. Quanto você ganha aí? Ele falou: mais do que eu posso gastar. A resposta do cara. Um cara que já tinha conquistado praticamente tudo, tricampeão, aprendendo a verdadeira vitória na palavra de Deus. E hoje a palavra de Deus é tão banalizada, escarnecida, e realmente foi um presentão, porque até dizem os místicos, né, que ele não morreu, ele foi arrebatado. 320 por hora. Primeiro princípio. Eu tenho que, por favor, gente, me ajuda aí a terminar 9 horas. Eu tenho 40 minutos. 40 por 7 dá quanto? 6, né? 6 minutos para cada item. Primeiro, que eu estou com essa mania de relógio, que eu estou fazendo treino para 21 km, é tudo assim, passada tal, quantos minutos tal, estou no quilômetro tal, tem que acelerar, está tudo assim, Bartelli, o negócio está... Mas eu consegui baixar o tempo. Vamos lá. Primeiro princípio. Nós precisamos aprender a valorizar os começos. Preste atenção nisso. Nós não temos paciência com os começos. Você precisa aprender a curtir quando você começa num emprego. É difícil, é difícil. Quando você está iniciando um curso para fazer um concurso, quando você está começando um projeto de vida, quando você está iniciando um casamento, quando você está iniciando um ministério, gente, a gente é muito impaciente, a gente fica vendo sempre lá na frente. Você nunca vai curtir um salário de 10 salários se você não aprender a curtir uma ajuda de custo. Eu me lembro que eu fui para Copacabana trabalhar como dentista, como auxiliar. Eu fazia gesso, fazia moldagem em paciente. Eu saía de Bento Ribeiro para Copacabana. Todo dia. Gente, eu não tinha dinheiro para tomar café. Eu acordava às 4h30 da manhã, comia um pão com ovo assim, cara, e ia. E eu não tinha dinheiro para tomar café lá na clínica, eu só ia almoçar. Quando chegava quentinha, aquelas quentinhas meio frias, aquele feijão que já estava grosso. Cara, eu comia aquilo, você não sabe a fome que eu tinha. Cara, de 4h30 até 12h30, meu irmão, você fica com uma fome. Eu queria saber da temperatura. Gente, mas isso era um começo da minha carreira. Ir para a UF, curtir aquela barca. A barca hoje é rápida, mas eu sou da época de uma barca glamurosa, romântica.
que demorava quase meia hora para chegar em Niterói. E você ia naquele som assim, ó. Brown, 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 brown. Olha o barulho da água. Brown, brown. Aquilo era hipnótico. Como era gostoso se divertir na volta, o vendedor de amendoim. Olha aí. Aí vendia um chocolate daquele brabo, né, cara? Aquele chocolate que seria hoje 50 centavos. Ninguém comprava aquela porcaria. O cara passava na barca a viagem toda, ninguém... Aí ele ficava revoltado. Semana que vem eu vou aparecer com chocolate Nestlé aqui, eu quero ver se alguém vai comprar. Aí nego, é isso mesmo, Nestlé, tem que ser isso. Aí aparecia o cara com surpresa. Surpresa, ninguém comprava. O cara ficava revoltado. Como é que o Silvio Santos conseguiu vencer? Porque o Silvio Santos foi camelô na barca em Niterói. Gente, Samuel foi chamado por Deus quando tinha o quê? 5 anos, 7 anos. O início do ministério profético. Sabe o que é você ter 7 anos de idade, 5 anos de idade, e você ser acordado com a voz de Deus? Samuel, o que é isso, meu Deus? Isso é um fantasma. E ele foi até Eli, ele ouviu uma voz assim, esse moleque deve estar sonhando, isso deve ter sido um sonho. Dormir. Aí, de novo, Samuel, foi de novo no Eli. Eli, de novo, Eli. Bom, está ficando sério o negócio. Vai, se ouvir de novo, fala, eis-me aqui. Eu creio que ali estava iniciando todo um dos maiores profetas que a Bíblia conheceu, mas era o início. Era o começo, como desprezar esse início. Davi estava lá cuidando, era um rapaz, franzino, bonitinho, boa aparência. Não era metrosexual, nem era... Mas assim, né? Estava lá cuidando de ovelha, e de repente parece um mensageiro do pai para chamar o cara. Quem estava na casa de Jessé? Samuel. Como esse começo do ministério de Davi, já ungindo o rei, tendo que fugir de Saul, tendo que enfrentar Golias, os começos. Eu imagino que Davi, já no final da sua vida, ele curtia esses começos, como foi difícil, como aqueles começos. O apóstolo Paulo no caminho de Damasco, os 3 dias que ele ficou naquela cidade cego, 12 anos sendo discipulado ali em Jerusalém, o dia que ele foi chamado, conjuntamente com Silas, com Barnabé, para o campo missionário, os começos. Nós não temos paciência de curtir a fase da dificuldade, a fase sabe, aquela fase que o dinheiro está curto, aquela fase em que você não tem dinheiro para comer. Gente, às vezes chegava na hora do lanche na faculdade, era um pão com ovo e um mineirinho, 6 horas da tarde. Eu só ia comer quando chegasse em casa, 1 hora da manhã. Eu só tinha dinheiro para comer. Eu tinha uns colegas filhinhos de papai, cara, que dizer. Era McDonald's, era cheeseburger, cara. Eu falei, meu Deus, eu ficava babando com aquilo, mas não tinha dinheiro. Mas você sabe que eu lembro dessas coisas como coisas boas. Sabe, o orgulho, quando eu fui profissional, primeira vez que eu botei um jaleco branco, fui para a faculdade todo de branco, cara. Me sentia o cara. Entrava na barca, 2 anos e meio de básico, chegando assim na faculdade, cansado. O dia que eu botei branco, símbolo da UF aqui, ó. Eu sou dentista. Aí, Jesus lá no céu, né, conversando com Deus, sabe de nada, inocente. Está se achando, não vai ficar nem... Antes de me formar, eu já fui chamado para tempo integral. Diga para o seu irmão, aprenda a curtir os princípios.
Gesiel e Talita estão na lua de mel ainda. Curta isso, irmão. Sabe? Curta isso, a casa pequenininha, né? Quando chegar aquela casa com 3, 4 filhos, cachorro, sogra e tal, aí você fala assim pro Gesiel assim, aí chega na hora do rio e fala assim, Talita, você lembra daquela nossa casinha que era pequenininha, mas que só tinha só nós? São os começos. Sogra é bênção, sogra é bênção, sogra é bênção. Gente, nós não podemos ter sucesso na vida se nós não aceitarmos as dificuldades dos começos. As dificuldades quando nós iniciamos uma família, um ministério, é normal. Por que a gente quer começar um ministério já sendo o cara, como tivéssemos ter uma unção já de alguém com 30 anos de ministério, já tivéssemos uma graça, uma experiência. Gente, tem coisas que só a experiência vai trazer. Não adianta você, iniciando o ministério, você achar que você vai ter uma unção, uma capacidade, um poder de equilíbrio, como alguém que tem 20, 30 anos, é diferente. Não reclame da dificuldade inicial. Seu filho está começando a alfabetização, é o começo dele. Curta isso, essa dificuldade de ler, essa dificuldade de passar do lúdico para o cognitivo. Gente, isso é maravilhoso. Vai chegar um dia que ele vai falar para você assim, para, mano, já sei estudar sozinho, não me enche a paciência e tal. Você vai, pô, eu tenho saudade da época que eu sentava naquela mesa e ficava, beaba, seaca, beada. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. Segundo princípio, precisamos aprender a esperar e identificar as oportunidades. Gente, nós não fazemos as oportunidades. É Deus quem faz as oportunidades. Nós temos que ficar de olhos abertos. Porque quando nós fazemos as oportunidades, nós somos responsáveis por elas. Então, cuidado com a impaciência. Porque a impaciência tem destruído muitas pessoas. Portas que Deus não abre, as pessoas estão arrombando. Portas que Deus não abre, as pessoas estão metendo o pé. Elas estão fazendo as suas oportunidades. Isso acontece com o quê? Isso acontece com o trabalho. Acontece com estudo, acontece com namoro, acontece com casamento. Gente, não faça oportunidade, porque se você gerar um casamento que não foi gerado no coração de Deus, você vai ter que gerenciar esse casamento o resto da sua vida. Porque vai ser até que a morte os separe. Até que a morte os separe, sendo Deus ou você que tenha gerado esse casamento. Então diga para o seu irmão, tem que aprender a escolher. Não é? Porque o solteiro, ele é meio assim, como é que eu vou dizer? Lesado. Porque às vezes, o solteiro ele vai pela aparência. Ah, que menina bonitinha, que rapaz bonitinho, ou rapaz que é trabalhador, ou tem uma situação financeira estável. Gente, isso é ilusão. Os parâmetros humanos, aí vem a mãe e fala para a filha, olha, quando você casar, casa com rico, casa com quem tem nível superior, casa com quem tem... Gente, isso tudo não tem nada a ver. Será que não existe pobre que não seja partido? Será que os pobres estão excluídos do casamento? Não, você não pode, você é pobre. Será que uma pessoa que comece na pobreza não possa desenvolver a sua prosperidade? Claro que sim. Quantos casais começaram com uma dificuldade de nem conseguir comprar o arroz e o feijão? Hoje tem uma mesa bonita, farta, todo mundo come, mas quantos casais começaram numa dificuldade tremenda? E foi um casamento levantado por Deus. O cara não era uma sumidade financeira. Mas os começos, a dificuldade de contar o dinheirinho lá, as moedinhas. Por que isso não é bom? Precisamos aprender que Deus abre as portas. Apocalipse 3:8 diz, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma
porta aberta. E ninguém a pode fechar, é o que diz a palavra. É uma mensagem a uma das igrejas. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Queridos, quem coloca diante de nós uma porta é Deus. E no projeto do sucesso, no projeto de sermos vencedores, nós temos que pedir atenção, olhos espirituais, para discernir quando é Deus que está abrindo uma porta. Porque se Deus está abrindo a porta, meu irmão, ninguém pode fechar. Agora nós temos que andar com o radar, nós temos que andar com a anteninha ligada. Não é ficar batendo qualquer porta, não é pegando qualquer coisa, não é tomando qualquer decisão. Espera aí, vamos devagar. Nós não somos egocêntricos, nós somos cristocêntricos. E como cristocêntricos que nós somos, nós temos que ouvir a Jesus Cristo. E tudo que nós vemos a fazer. Espera aí. Esse emprego aí é uma porta que Deus está abrindo ou sou eu que acho que é um emprego bom? Porque às vezes o salário é dobrado, mas os demônios também. Sim ou não? Às vezes o salário é dobrado, mas atrás daquela porta que nós estamos gerando tem uma armadilha. Quantos maridos mudaram de emprego para ganhar mais e destruíram seus casamentos? Porque aquele salário dobrado era uma armadilha do diabo para destruir o casamento. Não foi uma porta que Deus abriu. Nós temos que estar atentos às oportunidades. Saber se é a porta que Deus está abrindo. Agora, se Deus está abrindo, eu entro por ela. E todos nós temos oportunidades. Todos nós. E os mais velhos aqui vão concordar comigo. Deus nunca deixou de nos dar oportunidade. Nós é que às vezes não discernimos. Quando Deus abriu uma porta e nós bobeamos. Sim ou não? Quantas vezes Deus colocou uma porta aberta diante de nós e nós estávamos tão centrados em nós mesmos ou tão centrados na nossa visão pessoal que nós não percebemos que ali estava uma porta que Deus estava abrindo e hoje a gente se arrepende. Puxa, se eu tivesse... Terceiro princípio. Precisamos aprender que sozinhos não chegaremos a nenhum lugar. Então fale para o seu irmão, seja humilde. Provérbios 11:14 diz o seguinte: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há sabedoria ou segurança. Sabe qual é o problema? Nós não gostamos de ouvir opiniões. Nós achamos que uma pessoa que está dando uma opinião na nossa vida está invadindo a nossa capacidade de decisão. E é por isso que muitos líderes têm dado conselhos errados. É por isso que muitas pessoas têm tomado decisões erradas, porque não têm humildade para ouvir a opinião de terceiros. Note bem, eu não estou falando que você tem que ser vaquinha de presépio e concordar com... Eu estou falando de você ouvir uma opinião. Quantas burradas você já fez na sua vida que Deus levantou alguém para te falar, olha só, não vai por aí não, hein? E você, não, eu que sei da minha vida, a vida é minha, o nariz é meu, cuido meu, eu pago minhas contas, você não paga minhas contas? Então o que decide sou eu. Tome, nariz quebrado na parede. E tem gente que tem o nariz, já foi quebrado tantas vezes, que até está dormente, não sente mais nada. Já tirou o septo. Não, pastor, eu fiz uma cirurgia, tirei o septo, porque eu sou tão teimoso, eu bato tanto com o nariz na parede, que agora para não ter nem lutador de boxe, né? Tiro o septo para não ter mais problema de... que sem septo não quebra. Entendem, gente? Nós precisamos aprender a ter humildade. Às vezes nós líderes vão dar conselhos a alguém. Olha o urgente. Uma pessoa pede um conselho para a gente. E a gente acha que tem que dar a resposta na hora. Quem disse isso? Eu sei quem disse isso. Os missionários americanos. São tudo rápidos, urgentes. Nada disso. Vamos adotar o modo asiático de ser. Judaico de ser. Vamos sair de Roma, vamos para Jerusalém. Vamos ter calma.
espera aí, meu irmão, faz o seguinte, essa resposta é difícil, você pode me dar uns dias aí para pensar, orar? Claro que sim, não tem nada aqui que nos obriga a ser urgentes. Você liga para a sua cobertura, para o seu pai espiritual, sua mãe espiritual, olha, fulano perguntou isso assim, o que você acha que eu devo fazer? Ouve as pessoas mais experientes, ouve o seu líder, se cerca de conselhos de pessoas, claro, conselhos de pessoas autorizadas para aconselhar. Não vai perguntar a qualquer pessoa, que aí não é prudente, mas conversar com pessoas que estão autorizadas é muito prudente. E as pessoas de sucesso, as pessoas que venceram na vida, são aquelas pessoas que sempre ouviram conselhos, antes de tomar decisões. Então nós precisamos aprender a ouvir conselhos. Precisamos a ter humildade. Agora, isso é questão de humildade. Porque nós temos que encarar a situação de que não, eu não resolvi sozinho, eu tive ajuda. Mas tem gente que não gosta de testemunhar que chegou à vitória, mas que foi ajudado. Que se orgulha de ter chegado à vitória com a sua própria capacidade, com as suas próprias forças. Mas a palavra de Deus diz que o orgulho precede a ruína. Quarto princípio, precisamos ser absolutamente livres da interferência daqueles que não têm autoridade sobre nós. Gente, vou falar de novo, se quiser anotar, nós precisamos ser absolutamente livres da interferência de pessoas que não são autoridade sobre nossas vidas. É o oposto, mais ou menos, da anterior. Porque se é verdade que você tem que ser humilde para ouvir a opinião daqueles que são autorizados sobre a sua vida, você tem que tomar cuidado para não expor o seu problema para uma multidão de pessoas que não tem nada com você. De um montão de gente que não tem nada, não tem nenhum vínculo com você, que não pode te ajudar em nada, que não tem experiência, não tem intimidade, não há autoridade sobre você. Quantas pessoas são destruídas porque não pedem conselho? E quantas pessoas são destruídas porque ouvem conselhos de quem não tem nada a ver conosco, com elas? Então, existe muita interferência em nossa vida. Muitas pessoas querem entrar na nossa vida, querem fazer parte da nossa vida, estar conosco nas nossas decisões, mas essas pessoas não são levantadas por Deus para isso. Não estão autorizadas por Deus para isso. E nós temos que ter aquela coragem de falar, se o Eric é uma autoridade sobre a minha vida, eu tenho que ter humildade para falar assim, meu irmão, o que você acha que eu devo fazer? Qual é a sua opinião? Mas se o Eric não é autoridade sobre a minha vida, não tem nada a ver com a minha vida, não é levantado por Deus, autorizado para interferir na minha vida, e ele fala assim, poxa, ó, eu quero te ajudar, pode contar comigo. Meu irmão, isso aí é uma coisa entre eu e Deus. É uma boa forma educada de você dizer assim, olha, você não tem nada a ver com isso. Amém? Não foi mais ou menos isso que Jesus fez com Maria? Maria quis entrar numa área que não era dela. Diga para o seu irmão assim, a nossa sociedade é muito mariazada. Mariazada não caiu bem. Marializada. Diga para você, essa sociedade é muito marializada. Sabe o que é isso? Muita mãe e pouco pai. A sociedade católica mariana gerou no Brasil e nos países católicos uma cultura de maternidade. É Maria e Jesus, Maria e Jesus, Maria e Jesus. Onde está José? Onde está o pai? E Jesus cortou Maria. Ele falou assim, ó, eu não tenho nada com você. Fica na tua. Amém, queridos?
Jesus foi mal educado? Não. Ele tinha um princípio, porque ele tinha que vencer, ele tinha um propósito, uma missão, ele não podia fracassar. E ele sabia desse princípio de ouvir as pessoas certas e rejeitar a opinião de fuxiqueiros. Pessoas que querem penetrar na nossa vida não para ajudar, mas apenas para fazer da intimidade uma arma contra nós mesmos. Porque, queridos, há pessoas que penetram nas nossas casas, e o apóstolo Paulo fala sobre isso, de pessoas que penetram em casas de viúvas, apenas para se aproveitarem delas. Queridos, há pessoas que vão na nossa casa, que ligam para a nossa casa, que querem saber dos nossos problemas, não é para nos ajudar, é para conhecer a nossa intimidade, para que no futuro, conhecendo a nossa intimidade, possa ter uma arma contra nós. Não caia nessa armadilha. Tome cuidado principalmente com parentes. Cuidado, porque tem parente que se acha. Amém, meus irmãos? Amém, queridos? É difícil isso, né? Mas nós temos que... Meu Deus, eu me lembro de uma situação que eu passei. Na minha casa, minha mãe era paralítica. Cresci assim. E eu cresci num ambiente onde toda a minha família tinha pena da minha mãe, do meu pai e de mim. Entendem isso? Então nós éramos os coitadinhos. E todo mundo achincalhava, inferiorizava a nossa família. E eu me lembro que teve um dia, eu estava na casa do meu pai, eu já estava convertido, era pai, Deus já tinha restaurado a minha autoestima. Aí chega o meu tio na minha casa e começa a tirar farinha. Sabe, dá uma de, né, patriarca, aquele que, né? Eu falei assim, tio, com todo respeito, quantas vezes essa casa aqui foi invadida por vocês? Nós não tínhamos direito de passar um Natal em família, porque todo mundo vinha para cá. Chegavam aqui, mandavam, desmandavam. Quantas vezes meu pai promoveu festas para receber a família toda, pagando refrigerante, churrasco, bebida, salgadinho. Meu pai tinha buffet. E vocês vinham aqui, comiam e bebiam, embora não deixavam nenhuma contribuição. Falei, meu tio, isso. O que o senhor está pensando? Você está pensando que nós somos inferiores porque minha mãe é paralítica? Essa casa tem uma identidade. Uma identidade gerada por Adelino, Eunice e Márcio. Tem uma identidade. E essa identidade tem que ser respeitada. Queridos, nós não podemos permitir que pessoas desautorizadas por Deus penetrem na nossa intimidade para mudar a nossa identidade. Por mais íntimo que alguém seja pai, mãe, tio, tia, primo, líder, seja pastor, pastora, a sua casa tem um perfil, uma identidade que não pode ser tocada, e se um dia alguém quiser tocar, levanta a voz e fala, essa casa tem uma identidade, e aqui não é admitido que alguém penetre nessa identidade. Ainda que você crie tumulto, confusão, seja taxado como alguém antipático, mas você tem que preservar aquilo que mais vale na sua vida, que é a sua identidade. E o maior exemplo é Jesus, que não teve cerimônia em colocar a mãe dele no lugar que tinha que ser colocado. E eu quero falar para você, se Jesus colocou a mãe dele no lugar dele, você pode colocar qualquer um. Fica com pena, só pode ver uma coisa. Deixa as pessoas penetrarem na tua casa. Começa a ouvir de conselhos e seguir os conselhos de pessoas que não estão autorizadas por Deus a influenciar a tua vida. Irmãos, pessoas que você ouve tem que contar nos dedos e de uma mão só. Não estou falando nem que você vai obedecer. Pessoas que você vai compartilhar o seu problema. Porque em nenhum ponto diz que você é obrigado a seguir o conselho. Mas que você tem que ouvir. A decisão é sua. Meu tio ficou gago. E virou a história da família.
a partir daquele dia, a família deixou de ver, a família do meu pai, da minha mãe e eu, como coitados. Começaram a ver como antipáticos crentes fanáticos. Melhor assim. Melhor assim. É melhor sermos taxados de crentes fanáticos do que bobões, sem autoridade dentro de casa, onde a nossa casa é uma verdadeira casa da mãe Joana, onde todo mundo entra, opina e faz o que quer. Quarto, já falei, né? Romanos 13:7 é o texto desse: honra a quem honra é devido. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Nós não podemos imputar a uma pessoa algo que ela não tem. Ela não tem autoridade sobre nós, não vai ter autoridade. Eu não vou dar autoridade a quem não tem autoridade. Então chega lá a substância do meu lado, e eu estou meio chateado um dia. E nessas horas que nós estamos chateados, porque todos nós ficamos chateados. Tem dia que a gente não quer conversa, não é verdade? Tem dia que a gente está triste. Tem dia, porque nós ficamos tristes, somos seres humanos. Quem é que chega sempre na igreja com vontade de pular, dançar, cheio de alegria? A gente chega aqui só pela graça. Senhor, eu estou aqui hoje nesse lugar pela graça. Aí a irmã Graça, por minha causa. Essa foi terrível. A outra foi melhor, né, Dor? Quantas vezes nós... Aí nessa hora, o capeta do inferno levanta uma substância, você não fala assim, eu estou notando que você está meio down hoje. Aí você olha para a cara do sujeito assim, o que esse cara tem a ver comigo? Não, porque eu senti que você está um pouco distante, o seu semblante está caído. Quem é você? Você é autorizado a entrar na minha vida? Foi-lhe dado esse poder? Você tem autorização diante de Deus para me cobrir em oração, me aconselhar, participar dos meus problemas? Não, então vai catar coquinho. Aí nessa hora, como a igreja não tem paternidade, porque paternidade é uma coisa que eu não sei, nunca vi uma coisa tão nova na igreja, paternidade. Meu Deus! As pessoas estão sem pai. Não tem, os pastores são pastores de púlpito, não são pastores próximos. Então o que acontece? A pessoa olha para a substância do lado e vê uma oportunidade de se abrir. Aí a vaca foi para o brejo. Porque você está literalmente compartilhando a sua intimidade com um endemoniado, com um fofoqueiro, com uma fofoqueira, com uma pessoa que está com a vida de repente toda errada. E você vai ser o quê? Coparticipante. Meu irmão, dançou. Quinto princípio. Jamais conseguiremos realizar algo diferenciado. Quer dizer, sair da mediocridade, né? Sair da linha média. Se não houver teimosia. Eu queria usar a palavra obstinação, mas a palavra obstinação, ela nem sempre aponta para alguma coisa positiva. Às vezes o obstinado é alguém teimoso de forma ruim. Determinação, resiliência, persistência. Querido, não existe sucesso, não existe você herdar uma vitória na sua vida se você não pedir uma unção de teimosia santa. Sabe aquela situação em que você constrói, você demora alguns anos para construir um padrão de vida, para construir estou falando na área financeira mesmo, pronto. Você demora algum tempo ali para construir ali uma vida financeira mais ou menos, e de repente vem um vento, vem uma adversidade, e aquilo tudo que você construiu há alguns anos vai tudo por água abaixo, e você se vê zerado, e até pior do que quando estava no começo. E você tem que recomeçar tudo do zero. Gente, se você
não tem disposição para recomeçar do zero, você não vai ser nunca um vencedor. Se você não tem disposição para ver tudo derrubado na sua vida e tudo ter que ser construído, você nunca vai ter vitória. Se você não conhece o que quer dizer reconstrução, você nunca consegue vitória, porque os vencedores têm que aprender a ser derrubados, têm que aprender a ver a destruição e têm que adquirir a capacidade de reconstruir. Não é só de construir, porque muita gente quer construir. Construir é fácil. Reconstruir é complicado, porque você tem que lidar com a baixa autoestima, tem que lidar com a culpa, tem que lidar com o fracasso, tem que lidar com a frustração de tanto tempo de trabalho que você vê perdido. Mas o derrotado, aquele que não tem perspectiva de Deus, ele vai ver a destruição como um fim de vida para ele. Ele vai ver a destruição como o fim das oportunidades, do processo. Ele tem mais é que botar uma bala na cabeça, ele tem que tomar um veneno, porque ele passou anos e anos construindo e tudo foi destruído. Mas o vencedor, ele vê o fracasso e a destruição como uma oportunidade de fazer melhor do que ele fez. E se foi o que eu construí foi derrubado, agora eu vou reconstruir e eu vou fazer muito melhor do que antes. Eu vou fazer de uma forma que nunca mais seja destruído, porque agora eu sei como eu tenho que trabalhar durante a construção, para que quando aquilo que derrubou, aquilo que destruiu venha, não derrube mais. Eu quero falar uma coisa para você, queridos. Quando nós atingimos esse nível, eu não vou ser soberbo em falar que nós somos indestrutíveis. Mas quando nós atingimos um nível em que não importa quantas vezes você foi derrubado, quantas vezes você teve que construir, isso não te abala mais, e você entende cada queda, cada derrota como uma oportunidade de ser uma pessoa melhor, você será uma pessoa indestrutível. E a palavra de Deus diz que quem cai, para o Senhor cai. Como é que o diabo entende essas coisas, cara? Você caiu. Satanás, me permita. A palavra de Deus diz que se eu caí para o Senhor. Como assim caiu para o Senhor? Não sei, fala com ele. Não é problema meu. Aí o diabo falou assim, agora ficou difícil. Porque nós passamos a não ver a derrota como algo ruim, como algo do capeta, como algo que vem do inferno, mas algo que vem do céu, para nos tornar pessoas melhores. Querido, você que está aqui nessa noite, você foi derrotado? Já perdeu tudo? Já teve que recomeçar do zero? Pô, você é muito amado. Porque se você está passando por essa oportunidade, é porque você está tendo a oportunidade de fazer infinitamente melhor do que você fez antes. Aí vem a palavra de Deus e diz, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Derrubaram minha vida. Satanás se levantou contra a minha vida e me derrubou, me destruiu. Aí vem o anjo do Senhor e pergunta, o que você é, cara? Eu sou casa de Deus, agora da segunda casa será maior do que a primeira. Começa a glorificar o Senhor, porque você vai ter o privilégio de ter uma segunda casa. Não é fácil ser vencedor. É necessário ter disciplina. Tiago 1, do 1 ao 8, diz, Tiago, servo de Deus. Olha só o que diz a palavra de Deus. Se você, diga para o seu irmão, você tem que ser teimoso. Fala para o seu irmão, você tem que ser teimoso. Você tem que teimar. Quero aconselhar você, entra no Google, o nosso querido amigo Google, e posta lá, biografia de Abraham Lincoln. Você vai ver, o cara foi um derrotado. O cara era um derrotado, cara. Mas foram dezenas de derrotas. Mas ele nunca desistiu. E ele foi o cara que se levantou, Deus levantou ele para acabar com a escravidão dos Estados Unidos. Nós falamos isso no início aqui, né? Esse filme Lincoln está passando aí, apesar de ser uma história americana, mas não americana de um tempo para cá. É os fundamentos do evangelho genuíno americanos. Veja a história dele.
Tiago 1, do 1 ao 8. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, vamos fazer uma campanha para duplicar o apartamento. Não, nesse aqui está falando, não. Vamos fazer em Jerusalém, no próxima terça-feira, a campanha dos 7 sabonetes da limpeza espiritual. Não é isso aqui. Meus irmãos, tende grande alegria quando cairdes em várias tentações. Eu não sei que eu estou lendo isso aqui. Tiago devia estar desviado, não é possível. Meus irmãos, tende grande alegria quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lance em rosto, e se lhe é dada. Então, se nós não aprendermos que a queda faz parte do caminho, e olha, eu vou falar uma coisa para você, o diabo é especialista. Você caiu, ele vai tentar fazer com que aquela queda seja perpétua. Você caiu, não vai mais se levantar. E se levantar, é cara de pau. Postaram uma coisa no Facebook que o diabo é o pai da mentira. E eu completei pai da mentira e pai da acusação também. Porque, meu irmão, você vai cair, o diabo vai ficar a tua vida toda tentando provar para você que aquela tua queda te desqualifica para uma nova subida. E tem gente que cai nessa. Agora eu vou falar uma coisinha, não fique chateado comigo. Presta atenção. Sabe quem mais o diabo usa para manter você no chão? Os da tua casa. Cuidado com a ligação de alma. Porque a palavra do estranho não tem efeito contra nós. Agora, a palavra de uma esposa, a palavra de um marido, a palavra de um filho, a palavra de uma mãe e de um pai tem muito efeito para nós. Por isso Jesus falou que os inimigos do homem seriam os da sua própria casa. E é por isso que ele mantinha Maria. E é por isso que quando estava em Cafarnaum, e que botaram o paralítico por cima do telhado, e tinha uma multidão em volta da casa, e alguém gritou: Jesus! Tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Podia ficar sem essa, hein? Entenderam, gente? Jesus estava sempre rebatendo qualquer possibilidade da família dele. Não estou falando para você maltratar seus pais, sua esposa, seu marido, seus filhos. Eu estou falando para você tomar cuidado quando você cai, quando você comete um erro, quando você comete uma falha. A acusação dos de dentro é que machuca. E a pior frase, né, é quando uma mãe fala assim: esse aí eu conheço desde criança. Isso nunca foi, não é e vai ser alguma coisa na vida. Já ouviram isso? Sexto princípio. Precisamos aprender a lutar dentro das regras. Diga para o seu irmão assim: se você não lutar dentro da regra, você nunca vai ser vencedor. 2 Timóteo 2, 4 e 5. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente, isso é, dentro das regras. O problema é que se criou uma cultura, principalmente no Brasil e na sociedade carioca, que você, honestamente, jamais conseguirá ser vencedor. E isso entrou numa coisa chamada inconsciente coletivo. Sabe o que quer dizer isso? A população inconscientemente acha isso.
ela nem tem consciência, mas ela sai para trabalhar, volta do trabalho, relaciona, vai para dentro da igreja e no inconsciente dela, não é no consciente não, ela nem pensa no que está fazendo, no inconsciente dela, ela vive achando que ninguém honesto se dá bem. Por isso é normal a cola numa sala de aula. Cola é a maior idiotice que um jovem, uma substância jovem pode fazer. Cola é a maior palhaçada, baixa autoestima que alguém, uma substância jovem pode fazer. A cola é o gênesis de um sujeito ou uma sujeita que vai viver a vida toda como esperto. Isto é, eu não tenho capacidade para me dar bem numa prova, eu vou colar, e assim vai ser a minha vida toda. Eu não vou poder entrar no emprego se eu não tiver um conhecimento na firma. Nunca vai ser pela minha capacidade, mas vai ser pelo conhecimento do político, vai ser pelo conhecimento do parente. Alguém vai me colocar lá dentro. O carioca, o brasileiro vive essa porcaria de vida. Eu nunca vou conseguir me dar bem se eu não tiver um peixe no trabalho para me colocar lá dentro. Misericórdia! É isso que está o Brasil. E isso acontece dentro da igreja. A igreja evangélica está assim. As pessoas começam a ser puxa-saco de pastor. Estupram os seus valores e começam a adotar valores daquele líder que vai promovê-lo. Nós temos que aprender a lutar dentro das regras. Temos que aprender a sermos capazes por nós mesmos. Quando eu passei na faculdade, eu fui fazer uma prova para R2 da Marinha. Tudo que a gente queria. Ficar 4 anos como primeiro tenente da reserva, ganhando um salário excelente, oficial da Marinha. O meu colega colocou a prova na minha mão. Aqui está a prova que você vai fazer. 1 mês antes. Falei, onde que você conseguiu isso? Isso eu não posso contar. Falei, muito obrigado, eu não quero não. Fui fazer prova para R1. 300 candidatos para um dentista, uma vaga de dentista. Passei no teste físico, passei no teste psicotécnico, na hora era psicotécnico na época. Aí fui para a prova. Chegou na prova, os 300 dentro do sargento gordão de bigode, falou assim, a vaga já está preenchida, vão querer fazer a prova? Eu fiz a prova. Eu era crente. Falei, vai que Deus abençoe. Na prova para o bombeiro, 3.000 dentistas fazendo prova para bombeiro. Cheguei na UERJ. Comecei a notar, tinha carro todos os comandantes do Rio de Janeiro estavam na prova. O que comandante está fazendo no dia da prova aqui? Aí eu entrei na sala, tinha um oficial do bombeiro na sala tomando conta da prova. Falei assim, olha, você sabe que metade das vagas estão nas mãos dos comandantes. Eles têm a cota deles para colocar quem eles quiserem. Tio, primo, afilhado, amante. É assim que funciona ou não é assim? É ou não é verdade? Nós temos que lutar. Gente, eu entrei para o Pentágono, eu vim do colégio público, fui reprovado em 9 matérias. 9 matérias. Eu só passei educação física, geografia, biologia, educação física, geografia, biologia e português, acho que foi isso. O resto tudo reprovado. Eu tinha 2 opções. Ou eu ia para o GPI, que naquela época, a fuga do Pentágono é o GPI na época. Quem não tem capacidade de fazer Pentágono, tem que ir para o GPI, porque no GPI você passa. Falei, eu vou ficar aqui. Fiz o ano todo, fui zombado. Falavam que estava fazendo curso sólido, porque era 2 anos, curso sólido. Vergonha. Mas um dia, eu fiz um vestibular. E quando eu recebi o resultado do vestibular, eu passei para uma faculdade federal, foi por meus méritos. Eu competi dentro das regras, eu estudei. Eu perdi horas e horas de sono. Deixei de me divertir. Eu não namorava, não jogava bola, não ia para baile, fazia nada, eu só estudava, dormia e comia.
mas passei. Sabe o que acontece com a gente? A gente não quer ter trabalho. Gente, diga para o seu irmão, cobra que não corre não pega sapo. Está pensando o quê? Que você vai triplicar o seu salário como? Está pensando o quê? Que você vai ter liberdade financeira como? Quando eu comecei em tempo integral na igreja, eu tinha o direito de ser o único pastor em tempo integral e ter uma remuneração melhor. Mas tinha 12 pastores, e eu coloquei os pastores em tempo integral e fiquei com o salário prejudicado. Eu prejudiquei a minha vida e minha família. Mas eu tinha um pensamento, eu falei, eu não vou me aproveitar da igreja. É falcatrua em cima de falcatrua. O pastor, não gostou, manda e-mail para mim. Olha só, o pastor começa numa igreja pequena. É assim que funciona. A igreja é pequena, então estabelece um salário fixo. Já que se estabelecer o percentual, vai ficar pequenininho. Então o pastor vai assim, não, 5 salários está bom, 3 salários, assim está bom, 5 salários está bom, você vai ganhar 5 salários. Aí a igreja cresce. Aí o pastor, se ele está achando que merece mais, ele pode consultar os seus líderes e falar assim, olha, a igreja cresceu, você pode me dar um aumento? Amém. Sabe o que os pastores fazem? A igreja cresce, aquela arrecadação que era X, passa a ser 10X. Aí ele faz o quê? Ele muda de salário fixo para percentual. Ele passa a ganhar 20% da igreja. Ele muda. O cara vai testemunhar na frente da igreja que comprou um carro 0 quilômetro, mas quem paga o IPVA é a igreja, porque o carro é dele, mas bota o carro no nome da igreja. Seria muito fácil eu comprar um carro e colocar no nome da igreja. O carro zero, o meu carro zero. Teria desconto no IPVA? Eu não teria que declarar no imposto de renda? Não é mais fácil? Todo mundo faz isso. A igreja virou uma Jacolândia. E o cara dá testemunho na frente. Deus me deu o carro. E quem dá, se responsabiliza. A igreja é dele, ele me deu o carro, ele paga IPVA, ele paga tudo. Gente, nós precisamos acabar com isso no meio da igreja. Pastor, está aqui, seu salário é X. Viva com isso aqui. Se você trabalhar muito, se a igreja multiplicar, o senhor pode pedir uns benefícios, a gente vai, está tudo bem. Mas nada que seja ostentação, né? Não, estou pensando em passar férias em Nova York todo ano e como a igreja cresceu, quem sabe um hotel. Pode ser um hotel de 4 estrelas, não precisa ser 5 estrelas não. Mas tem pastor que exige, cara. Vou fazer uma viagem, tem que ser, classe, tem que ser primeira classe. Se você convidar alguns pastores para vir ministrar aqui, eles só virão se for hotel 5 estrelas, e vão vir no avião de primeira classe, porque são filhos do rei. Precisamos aprender a viver segundo as regras. Se Deus está me exaltando, amém. Se Deus não está me exaltando, não amém. Eu tenho que receber a medida que Deus me dá. E tenho que aprender a viver com aquilo que Deus me dá. Eu não posso adaptar o evangelho à ganância, à ostentação de uma sociedade ocidental, capitalista e materialista. Porque é assim que está acontecendo. O materialismo, o capitalismo, a ostentação entrou na igreja. E agora os líderes estão vivenciando esse capitalismo selvagem, onde eles estão se afirmando em cima dos bens materiais. E o apóstolo Paulo fala que aprendeu a viver na abundância e na falta. Se a coisa apertava, ele fabricava tenda, vendia. Se ele tinha oferta, também. Se não tinha, trabalhava e dava um jeito. Mas não tinha esse negócio assim, é para ir aonde? É para ir em Tessalônica. Mas como é que vai ser? Tem que ser uma carruagem primeira classe. Como é que é o hotel lá em Tessalônica? Só tem um hotel lá meio pulguento, lá com meia estrela. Não, se não for 5 estrelas, eu não vou, não. Imagina Paulo falando isso. Aí Paulo fala que assalto, perseguição, falsos irmãos, jejuns, naufrágio, fome, nudez.
que é isso? Esse evangelho não bate com o que está chegando aqui. Último princípio e sétimo, as crianças já estão me mandando terminar. Precisamos aprender a identificar quando ultrapassamos nossos limites. Diga para o seu irmão assim, você tem que ter noção dos seus limites. E aí eu quero falar um pouquinho sobre Ayrton Senna. Eu sei que Ayrton Senna foi um cara. E eu gostava do cara. Inclusive eu vi a reportagem essa semana, eu fiquei até emocionado. E eu todo domingo eu via as corridas, quando não podia ver, eu gravava para ver quando chegava em casa. Era gostoso ver o cara correr. Mas entenda uma coisa. Vou terminar contando para você uma coisa. Quando o Ayrton Senna estava na McLaren, a McLaren era o melhor carro. Aí a Williams criou um carro novo, que era imbatível. Aí o Ayrton Senna mudou da McLaren para a Williams. Só que no ano que o Ayrton Senna entrou para a Williams, a Federação Internacional de Automobilismo tirou todos os recursos eletrônicos do carro. E aquele carro que era o melhor carro, não era mais o melhor carro. Quando ele começou a correr em 94, ele não aceitou isso. Vê o Michael Schumacher na Benetton, atrás dele, mais rápido que ele. Ayrton Senna não estava acostumado a andar atrás. E agora, naquele ano 94, ele estava vendo que ele ia ter que andar atrás. E essa situação de ele ter que andar atrás começou a mexer com ele. Ele começou a fazer modificações no carro que faziam o carro ficar mais rápido, mas fragilizava o carro. Então, o companheiro do Ayrton Senna já tinha falado que na curva Tamburello, o Damon Hill, se não me engano, o carro já tinha saído em velocidade muito menor. O Ayrton Senna manda cortar a barra de direção, soldou a barra de direção para o volante ficar mais distante dele, e já foi provado que o problema que aconteceu foi a quebra da barra de direção na solda. Então, com toda a capacidade do Ayrton, eu quero afirmar para vocês como torcedor, como pessoa que curtia as corridas, o Ayrton Senna ultrapassou um limite. Ele não teve noção de que estava indo além do que poderia ir, colocando em risco a sua saúde e a sua segurança. Porque ele não aceitava estar limitado. Ele tinha que continuar ganhando. Então, o sucesso depende muito. Então, olha o que diz em Lucas 14, 25 a 32. Para a gente terminar. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Gente, fala para o seu irmão, grande multidão. Gente, não se escandalize que eu vou falar assim. Jesus não se sentia muito à vontade na multidão. Ele se sentia à vontade com os discípulos. Mas Jesus ficava desconfortável na multidão. Então, olha só. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: Ah, é? Ah, é? Quer servir? Quer me seguir? Está pensando que o evangelho é só pão e peixe? Multiplicação de pão e peixe é fácil. Jogar uma rede do lado do barco e quase botar o barco a pique é fácil. Mas olha só, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida mais do que mim, não pode ser meu discípulo. Evangelho não é pão e peixe. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Pode ser multidão. Pode ter o direito ao milagre. Mas ser meu discípulo é outra história. E eu não vim aqui para formar multidão. Porque multidão não é o meu foco. Multidão eu faço os sinais. Mas o meu legado é discipulado. Quer dizer, eu vou formar discípulos para quando eu for embora continuar. E se nós estamos aqui hoje, 2014 anos depois, falando de um cara chamado Jesus, é porque ele formou discípulos. Não é porque ele multiplicou pão e peixe. Qual de vocês, falando com a multidão, se quiser construir uma torre,
Torre de oração aqui atrás. Primeiro não se assenta. Calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Por quê? Pois se lançar o alicerce e se não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo, olha lá, começou e não terminou. Se você começou um casamento, você vai ter que terminar. Posso ouvir os casais dizerem amém? Amém. Meu irmão, relaxa. Relaxa, porque não tem para onde correr, meu filho. Se você começou um casamento, você vai ter que terminar. Agora, se você, substância jovem, se você não tem capacidade de começar um casamento e terminar, não comece. Não seja idiota de começar um casamento para depois separar, para não conseguir terminar. Então pensa antes. Calcula antes. Cerque-se de conselhos. Veja se aquela menina ou aquele cara é a porta que Deus abriu. Ou se você... Essa porta aqui é muito bonita, eu quero ela. Mas está fechada. Pá! Aparece um montão de demôniozinho. Ei, te peguei. Vai ter que levar até o final. Se você lançou a mão no arado, se você botou a mão no arado, não pode olhar para trás. Deus me chamou para o ministério pastoral. Deus chamou o Eric para profeta. Aí o Eric agora é profeta, um montão de dificuldade, está ele olhando para a vida atrás dele. Poxa, eu era feliz e não sabia. O diabo manda a gente repetir isso. Já mandou você repetir isso? Você era feliz e não sabia? Para mim, um montão de vezes, quase todo dia, cara. A cruz não é diária? Assim como a cruz é diária, a proposta do diabo também. Pô, cara, olha para trás, cara. Precisava isso? Eu botei a mão no arado, eu não posso olhar para trás. Vai ter que ter até o final. E quem viver, verá. O pastor no leito de morte, no CTI, falando, combati o combate, completei a carreira e guardei a fé. Vou pegar a minha coroa. E não quero ninguém chorando, hein? Se chorar, eu levanto do leito e não morro mais. Vai todo mundo ficar, pô, o pastor não morreu? Puxa, esse chato vai continuar aqui? Tá bom, pastor, eu não choro, pode ir em paz. Essa foi boa. Ou então, qual é o rei que pretendendo sair à guerra contra outro rei? Primeiro não se assenta e pensa, gente, você vai começar uma guerra, você tem que calcular a guerra, você tem que saber qual é a capacidade do teu inimigo. Por exemplo, entre você e o diabo, você tem que analisar a capacidade do diabo. Eu, por exemplo, analiso, qual é a capacidade do diabo? Nenhuma, já foi derrotado, vou ganhar, então entra na guerra. E já foi derrotado na cruz, sim ou não? Eu só perco se eu quiser. Agora, se você vai entrar numa empreitada de uma competição de emprego, se você vai entrar num desafio financeiro, você tem que sentar e você ver se esse inimigo aí vai te derrotar ou não, porque senão você tem que fazer uma negociação, cara, porque é assim que funciona na guerra. Lá na Ucrânia, na Ucrânia que está tendo agora esse problema, aí a Rússia não quer perder a saída para o mar. Gente, tudo isso aí é uma saidinha para o mar que tem no final ali, e do petróleo que rola ali dentro. Os Estados Unidos querem, a Rússia também quer, e a Ucrânia está no bolo. Está todo mundo assim, ó, quem cuspia aqui primeiro xingou a mãe do outro. Está tudo assim. Mas, na verdade, os dois sabem do potencial de um outro, eles não são malucos. O cara não é maluco. Uma coisa é o Afeganistão, uma coisa é o Iraque, outra coisa é a Rússia, cara. Ninguém vai chegar lá e jogar uma bomba lá, vai fazer milícia, vai fazer lá politicagem, mas você tem que saber quem é teu inimigo, cara, porque se você não puder derrotar teu inimigo, manda um embaixador e faz uma negociação, cara. Vocês viram aquele filme, qual é aquele filme que passa a história de Jerusalém? Há pouco tempo, que tinha um cara chamado Saladino. Cruzadas. O que aconteceu no final do filme? O cara de Jerusalém manda o quê? Uma proposta para Saladino. Qual foi a proposta dele? Vocês podem... Eu deixo você invadir Jerusalém,
mas você não mata ninguém de nós. Porque o cara viu que ia ser derrotado. É assim que tem que ser, cara. Já que não tinha jeito, para preservar as vidas. Amém, queridos? Nós temos que ter sabedoria. Então, queridos, diga para o seu irmão assim, sucesso não cai do céu não, cara. Vamos ficar de pé, amém?